Irmãos amados, é sempre um privilégio, uma grande alegria para mim estar com vocês nessa data festiva do aniversário da igreja. Muito obrigado pela bênção de me permitir esse privilégio. O texto que eu quero repartir com vocês hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Isaías 44. Eu quero dar a mesma ênfase que dei no culto das 5:30, no culto de agora. Esse texto trata de um assunto soleníssimo e que penso ser a maior necessidade da igreja hoje, diante dos grandes desafios que nós vivemos. Nós não podemos responder aos desafios desta sociedade secularizada, materialista, hedonista, se nós não tivermos cheios do Espírito Santo. Viver um cristianismo apenas nominal, apenas formal, apenas na força da nossa capacidade humana, nós não teremos condições de resistir a essas pressões, essas seduções, a não ser que nós sejamos revestidos com o poder do Espírito Santo. E esse texto trata disso. Isaías 44, 3-5 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Meus irmãos, no dia do Pentecoste, lá em Jerusalém, depois que os 120 discípulos voltaram do Monte das Oliveiras, onde Jesus foi assunto aos céus, eles ficaram ali 10 dias, perseverando unânimes em oração, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, que Jesus chamou de o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. E depois de 10 dias, eles foram surpreendidos com o céu se fendendo, com o Espírito Santo descendo sobre eles com grande poder. A única linguagem que Lucas consegue relatar esse fato é que parecia um vento impetuoso. A única coisa que ele pôde notar é que parecia que línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles. E Lucas registra que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Lá estavam os apóstolos, lá estava Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, outras mulheres, outras pessoas. E imediatamente eles se levantaram para falar as grandezas de Deus. Até aquele instante, irmãos, aquela igreja estava vivendo com medo dos judeus. Mas no momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, aquelas pessoas perderam o medo. Aquelas pessoas começaram a pregar. Os apóstolos foram presos, foram intimidados, açoitados. Eles não tinham mais medo nem da prisão, nem do açoite, nem da morte. A partir dali perseguições vieram, os crentes foram queimados vivos, jogados nas arenas, para as feras devorarem. Eles não tinham mais medo. O Espírito Santo veio com grande graça e poder e derramou-se de novo em Samaria, em Cesareia Marítima, em Éfeso. E esta promessa de novos derramamentos do Espírito foi dada pelo apóstolo Pedro ao se levantar. Essa promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos também. É para aqueles que ainda estão longe, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se não tivesse essa palavra, irmãos, nós teríamos que olhar para o Pentecostes pelas lentes do retrovisor e apenas celebrar o passado. Mas nós, não obstante
descrevermos a singularidade daquele evento Pentecostes, que foi a chegada do Espírito Santo para ficar para sempre com a igreja, novos derramamentos do Espírito Santo são prometidos. É por isso que você e eu hoje podemos esperar um derramamento do Espírito Santo de Deus. Na década de 90, disse no primeiro culto, houve uma onda, uma busca de avivamento pelo Brasil afora. Nós realizamos 2 congressos de avivamento na cidade de Lavras, em Minas Gerais. Coisas grandes, lindas, maravilhosas começando a acontecer. Foi nesse contexto que eu fui convidado para pregar em Salvador. E pregar sobre avivamento. E depois que eu terminei de pregar, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor acredita no que prega? E eu disse: é claro que eu acredito. E ela, um tanto quanto incrédula, perguntou assim: mas o senhor acha que ainda hoje Deus pode trazer um avivamento? Impactar uma igreja, uma cidade? Eu disse: é claro que eu creio nisso. E ela me disse: o senhor tem pelo menos alguma evidência disso? Eu disse: tenho, claro. E eu citei para aquela repórter o que aconteceu na Inglaterra. Meus irmãos, como fruto do iluminismo, que vocês já leram, estudaram e conhecem, uma onda de ateísmo varreu a Europa. Varreu a Europa. Isso atingiu as igrejas. A ponto dos seminários que formavam teólogos, missionários para o mundo, não crerem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. As igrejas ficaram vazias. Poucos pastores acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. Pastores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagarem nas mesas de jogo. Em Londres, de cada 6 casas, um era um prostíbulo. A jogatina, a iniquidade, a apostasia varreu aquele país. As igrejas estavam praticamente mortas. Parecia um vale de ossos secos. Levantavam-se os intelectuais da época, os chamados enciclopedistas, e diziam o seguinte: dentro de algumas décadas, a igreja da Inglaterra estará de portas fechadas e o cristianismo banido desta nação. Mas a crise nunca foi impedimento para Deus agir. Quando o homem chega no último limite e ele diz: não tem mais jeito, aí ele é um candidato a um milagre de Deus. Porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. E nesse momento, então, Deus começou a despertar um grupo de estudantes. Um grupo de universitários da Universidade de Oxford para orar por avivamento. Estava lá John Wesley, estava lá George Whitefield, estava lá Carlos Wesley. E esses moços se reuniam para orar. E esses moços que tinham a cabeça cheia dos assuntos acadêmicos começaram a acertar a vida com Deus, a chorar pelos seus pecados, a confessar os seus pecados, a pedir por um reavivamento para a igreja. Meses, anos de oração. Até que, numa vigília de oração, do dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, naquela reunião de oração, os céus se fenderam. O Espírito Santo os encheu com grande graça e poder. Aqueles moços se levantaram na unção do Espírito e começaram a pregar. As igrejas vazias se encheram de pessoas famintas de Deus. As igrejas não comportavam mais e as pessoas tiveram que ir para as praças. E as praças ficaram lotadas e gente disputando um espaço para ouvir a palavra de Deus. Uma onda de avivamento varreu a Inglaterra. Mais de 100 mil pessoas convertidas. E mais tarde os historiadores escreveram o seguinte: o avivamento inglês do século XVIII salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Irmãos, eu olho para o Canadá, eu olho para os Estados Unidos, eu olho para a Europa, o coração aperta. Vocês sabem disso. Igrejas fechadas. Há 2 anos eu estava pregando aqui em Nova York, e depois de um congresso onde eu estava, um pastor me levou para pregar na igreja dele, uma igreja Assembleia de Deus, e num trecho de apenas meia hora de carro, ele me mostrou 14 templos fechados, que estavam sendo vendidos,
Não tinha mais gente para frequentar. Você vai para a Europa e as igrejas estão vazias, outras fechadas. Eu estive em Edimburgo, na Escócia, um dos templos mais bonitos daquela cidade. Quando eu entrei lá dentro, era um bar. Não tinha mais púlpito, não tinha mais banco. As pessoas se reuniam ali, naquele edifício religioso, para beber. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que não há saída para a América, não há saída para a Europa, não há saída para a igreja no mundo, a não ser que Deus derrame do seu Espírito e traga sobre nós de novo um poderoso reavivamento espiritual, arrancando a igreja das cinzas e soprando sobre ela um alento de vida. Esse texto que lemos trata desse assunto. Com a sua Bíblia aberta comigo no texto, observe 4 verdades que esse texto nos apresenta. A primeira verdade é que este avivamento é uma promessa de Deus. A segunda verdade é que esse avivamento é uma necessidade da igreja. A terceira verdade é que esse avivamento deve ser buscado pela igreja. E a quarta verdade é que esse avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Vejamos esses 4 pontos. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Volte os seus olhos para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa promessa tem 2 características. Primeiro, ela é segura. Sabe por quê? Quem está prometendo aí não é um homem, não é uma igreja, não é um concílio eclesiástico, não é uma denominação religiosa. Quem está prometendo aí é o Deus Todo-Poderoso, que vela pela sua palavra em a cumprir, que fala e cumpre o que diz, que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Aqui está, irmãos, a nossa esperança de um avivamento. Não é um sugestionamento humano, não é apenas um entusiasmo emocional do coração humano, é uma promessa segura de Deus. E Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Nenhuma das promessas de Deus caiu por terra. Nenhuma. Quando o povo de Deus busca Deus, o povo de Deus encontra Deus. Quando o povo de Deus se torna para Deus, Deus se torna para o povo. Quando tem sede de Deus, então cai água sobre esse povo. Quando a terra está seca, as torrentes de Deus descem para regar essa terra. Quando Deus olha do céu e vê uma igreja sedenta dele, ele vem com grande poder sobre essa igreja. É promessa dele. E quando Deus derrama do seu espírito, meus irmãos, ninguém pode deter os passos da igreja. Ninguém. Não tem pobreza, não tem perseguição, não tem luta, não tem fúria do inferno. A igreja de Deus não pode ser detida se ela está cheia do Espírito Santo de Deus. O Sinédrio não deteve os apóstolos, os imperadores romanos não detiveram a igreja, as fornalhas de perseguição, as campanhas de perseguição, nada pôde deter a igreja, porque Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Mas essa promessa é mais do que segura. Essa promessa é abundante. Prestem atenção, 2 figuras aí. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. 2 figuras aí tratam de coisas grandes. A expressão derramarei e a expressão torrentes. Não é coisa pequena. Deixa eu lhes dizer algo que é preocupante para nós. Talvez seja a sua realidade. Via de regra, nós imaginamos que tudo quanto Deus tem para nós é o que nós conhecemos e o que nós experimentamos. Achamos que é isso mesmo. Não buscamos mais. Bom, eu já sei que é isso. Eu já experimentei isso. Então, é isso só e pronto. Me conformo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus tem para nós é infinitamente mais do que nós sabemos e o que nós já experimentamos. E eu vou lhes dar um exemplo. Para mim, o apóstolo Paulo alcançou o pináculo da sua teologia quando ele se colocava de joelhos em oração.
E para mim a oração mais audaciosa, registrada na Bíblia, do apóstolo Paulo, está em Efésios 3,19. Não conheço uma oração mais ousada do que essa. O que Paulo pediu em Efésios 3,19? Ele pediu que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Mas tem uma pergunta a ser feita aí. Quem é Deus? Então vou lhes refrescar a memória esclarecida, dizendo quais são os atributos que só Deus os tem, os atributos incomunicáveis de Deus. Quem é Deus? Deus é autoexistente, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Mas isso nos leva a uma segunda pergunta. Qual é o tamanho daquilo que Deus criou? Pergunte a um astrônomo. Qual é o tamanho do universo? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. Primeiro porque esta é uma matéria em aberto, em estudo ainda. O nosso mundo ainda está sendo descoberto pela ciência. O que já se descobriu, e eles afirmam categoricamente, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voar a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois não há um centímetro desse universo onde Deus não possa dizer, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, estou aqui e eu sou Senhor sobre isso aqui. Ele é transcendente, é isso que significa transcendente. Ele é maior que tudo quanto existe. Agora Paulo está orando para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Aí você pode pensar, bom, eu devia estar delirando. Não é possível. Talvez, imaginando isso, quis o Espírito Santo que ele registrasse em seguida no verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Deus tem mais para você. Deus tem infinitamente mais para você. Essa é promessa segura e abundante de Deus. Deixa eu ilustrar isso para você melhor. Todos vocês conhecem a história de um homem que marcou o século XIX. Esse homem era filho de um pai muito pobre. Esse homem tinha 7 irmãos, pequenos, de 14 anos para baixo. O pai desse homem morreu, deixando a sua mãe viúva com 7 filhos pequenos para criar e grávida do 8º. Quando nasceu, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Esse homem era o 5º filho. E um dia disse para sua mãe assim, mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E ele foi para Boston, Massachusetts. Seu tio lhe arranjou um emprego numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical, e aqui um exemplo para nós, que não limita a sua sala de aula a 4 paredes, foi lá no trabalho daquele moço e o levou a Cristo. E aquele moço tornou-se alguém muito desejoso de uma plenitude do Espírito Santo. E um dia ele está numa igreja, como um culto como esse aqui hoje. E o pregador disse assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse, meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele pregava em Chicago, já era um pregador conhecido na América. E na porta da igreja, 2 senhoras idosas da igreja metodista disseram para ele assim, nós estamos orando pelo senhor. E ele tomou um susto, disse, mas por quê? E elas responderam, para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Ele caminhava em Nova York, pela Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele. Ele saiu correndo no meio da rua, entrou na casa de um amigo, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos.
Ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele disse que aquela experiência foi tão gloriosa que o seu peito foi invadido com a doçura celestial. Ele disse que ainda que lhe desse todo o ouro do mundo em troca daquela experiência, que ele rejeitaria. Ele recebeu um batismo de poder. E quando ele se levantou, nunca mais a história dele foi a mesma. Nunca mais a história da América foi a mesma. Esse homem era Dwight Lima Moody, o homem que a partir daquele dia levou mais de 500 mil pessoas a Cristo. Deus é o mesmo. Ele pode fazer o mesmo. Ele prometeu derramar torrentes sobre a terra seca. Ele prometeu derramar torrentes do seu Espírito sobre a nossa vida. Ele é fiel para cumprir isso. É promessa dele. Mas há uma segunda verdade nesse texto, irmãos. O avivamento não é só promessa de Deus. O avivamento é a maior necessidade da igreja. Quem duvida disso? Será que você há de dizer que é normal o que nós estamos vivendo? Ô, irmãos, preste bem atenção. Há muitos crentes hoje, de altos e baixos. Um dia bem, outro dia mal. Brigas, contendas, dissensões, família arrebentada, coração cheio de mágoa. Irmão falando mal do outro irmão. Os jovens tendo uma vida de namoro impuro, vão para a cama com a namorada, com o namorado. Infidelidade conjugal. Muitas vezes infidelidade em entregar o dízimo. Infidelidade na vida financeira. Não busca Deus prioritariamente, não tem vida de oração, não tem amor pelos perdidos, não ganha almas para Jesus. Secularização entrando, amor ao dinheiro, apego às coisas, desapego das coisas dos céus. Será que nós vamos achar que isso é normal, que é assim mesmo? A igreja precisa, desesperadamente, de um derramamento do Espírito. E notem comigo que no verso 3, o Espírito Santo aí é simbolizado pela água. Não é pelo fogo, não é pelo azeite, não é pelo vento, não é pela pomba, é pela água que o Espírito Santo é simbolizado. E por quê? Para nos ensinar algumas verdades. Primeiro, irmãos, não há vida onde não tem água. A primeira vez que eu fui a Israel, em 1986, e fui entrando pelo Egito, me marcou muita experiência, porque nós saímos do deserto do Saara, entramos no deserto do Sinai, e quando nós entramos no território de Israel, exatamente no limite, do lado de cá o deserto morto, do lado de lá um pomar de laranjas. E eu perguntei para o guia, como assim? No mesmo deserto, de um lado vida, do outro morte. Como explica isso? E ele me explicou. Onde tem água, toda a terra é terra boa. Você pode ter a melhor semente. Você pode ter a melhor terra. Você pode ter os melhores insumos. Você pode ter a melhor tecnologia. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. O que significa isso? Podemos ter templos. Podemos ter aparelhos modernos. Podemos ter músicos de qualidade superlativa, podemos ter pregadores eruditos, podemos ter metodologias sofisticadas. Sem o poder do Espírito Santo, meus irmãos, não haverá sequer uma conversão. Nós não produzimos conversão. Tem que concordar com o pregador batista do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, quando ele diz, é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem o poder do Espírito Santo. Oh, amados irmãos, mas nós podemos ver mais conversões. Nós poderemos ver torrentes de gente vindo aos borbotões, convencidas de pecado, quebrantadas, convencidas pelo poder do Espírito Santo, sendo arrastadas aos pés do Salvador. Em tempos de avivamento, Deus traz as pessoas aos borbotões. Precisamos do Espírito Santo. Não tem vida sem o Espírito Santo. Não tem santidade sem o Espírito Santo.
Não tem poder espiritual sem o Espírito Santo. Mas notem comigo outra coisa. A água é necessária também para purificar. Eu não sei se você já fez essa pergunta. Agora há pouco, no intervalo de um culto para o outro, eu e o pastor Sani conversando ali no gabinete pastoral, voltando o nosso coração para esse tema. Às vezes esse assunto toma mais nosso coração de que em outros tempos, a gente passa despercebido em outras ocasiões, e parece que a gente vai perdendo o foco, perdendo o entusiasmo, perdendo a prioridade desse assunto. A pergunta é, nas palavras de Leonard Ravenhill, por que tarda ainda o pleno avivamento? Por que essas torrentes não descem? Por que essa chuva não cai? Por que nós ouvimos falar, irmãos, a Deus derramou o seu Espírito em tal lugar, em tal época? Por que não chegou aqui? Porque vemos apenas lampejos disso, sinais disso, mas não vimos ainda o que nós chamaríamos de um avivamento clássico, histórico, no nosso meio. O que está retendo essas chuvas? E a única resposta que encontramos, amados, é que entre as chuvas de Deus e a terra seca, existe um obstáculo no caminho, retendo essas chuvas. E esse obstáculo chama-se pecado. Há pecado no meio do arraial. Há pecado no meio do ajuntamento solene. E a Bíblia é muito clara em nos dizer que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Para mim, um dos textos mais solenes da Bíblia é Josué capítulo 7. Depois de uma vitória estrondosa de Israel sobre a fortificada e inexpugnável cidade de Jericó, Israel sofre uma humilhante, acachapante derrota diante da pequena cidade de Ai, e diz a Bíblia que Josué cai prostrado, chorando juntamente com os anciãos, e Deus chega para Josué e diz, pode ficar de pé, Josué, tem pecado no meio do arraial, enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco, e nem podereis resistir aos vossos inimigos. Amados irmãos, o que enfraquece a igreja é o pecado. O que emperra a máquina da igreja é o pecado. O que afasta a glória de Deus da igreja é o pecado. O que impede as chuvas torrenciais do avivamento é o pecado. E nós precisamos do Espírito Santo, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem a obra do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos abrigar pecado no coração e ainda vamos aplaudir a nós mesmos. Nós vamos abrigar pecado no coração e nós vamos elogiar a nós mesmos. Nós vamos nutrir pecado no nosso coração e vamos achar que nós estamos muito bem. Só o Espírito Santo para produzir convicção de pecado, irmãos. E agora preste atenção nisso, quem mais chora pelos seus pecados não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam, porque quando você está longe de Deus, nem convicção de pecado você tem, nem sentir que você é pecador você sente. Quando você está longe de Deus, você está mergulhado em densas trevas, e nas trevas você não pode enxergar máculas na sua vida, é só quando você se aproxima da luz, que você vê quão corrupto é o seu coração. Precisamos do Espírito Santo, para que Ele traga sobre nós convicção de pecado, choro pelo pecado, desespero em viver no pecado, porque só na presença de Deus tem plenitude de alegria. Mas há uma terceira verdade nesse texto que eu quero enfatizar. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus, segundo, é necessidade da igreja, mas em terceiro lugar, se nós queremos avivamento, irmãos, nós precisamos buscar avivamento. Por isso o texto diz no verso 3 ainda, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu quero enfatizar duas palavrinhas aí. Primeiro, sedento. Segundo, terra seca. Tem alguém do sertão do Nordeste aqui, por favor? Nordeste brasileiro. Tem alguém do sertão? Ninguém do sertão? Você é do sertão. Pois bem, eu tenho pregado já há 15 anos na maior conferência evangélica hoje do Brasil, que é a Consciência Cristã, em Campina Grande, no período do Carnaval. São mais de 50 preletores, mais de 10 mil pessoas todas as noites. E às vezes eu chego em Campina Grande, na Paraíba, meu coração dói. A terra está nua, rachada, e o gado morrendo de fome e de sede.
Isso para um canadense é quase impensável, porque vocês têm, se não a maior reserva de água doce do mundo, uma das maiores. Terra seca. Mas a segunda figura é sedento. Você já sentiu sede no lugar onde não tem água? É um desespero. Você sabe que a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, seu estômago dói. Mas se você não se alimentar, a dor vai embora e você jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, até uma semana, ou até mais. Não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você. A sede tortura você. A sede mata você. Sabe quando a igreja experimentará um avivamento, irmãos? É quando a igreja tiver sede de Deus. Sede de Deus. Agora, quando você liga o seu televisor, quando você liga o seu rádio, quando você escuta a maioria dos sermões mundo afora, você começa a perceber que as pessoas não têm sede de Deus. Elas querem as bênçãos de Deus. Prosperidade, sucesso, fama, coisas, bênçãos. Mas avivamento não é sede de bênção. Avivamento é sede de Deus. Sede de Deus. É por isso que nunca aconteceu nem na Bíblia, nem na história da igreja, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração. 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 Nós tivemos a bênção de ir à Coreia do Sul. E a igreja presbiteriana, lá na Coreia do Sul, chegou 28 anos antes da igreja presbiteriana, por exemplo, chegar no Brasil. 28 anos antes. Olha, 28 anos depois. Lá no Brasil, se nós somarmos todos os presbiterianos do país, não chegam a 2 milhões ainda. Lá na Coreia, os presbiterianos passam de 10 milhões. São 75% de todos os evangélicos. 23% da população. Só em Seul tem mais de 10 mil igrejas presbiterianas. E o que nós ouvimos lá é que nenhuma igreja é organizada sem ter, antes disso, uma reunião diária de oração, sobretudo pela manhã de madrugada. Quando eu fui questionar um professor de seminário que saiu da docência para plantar uma igreja, já estava com uma igreja de 6 mil membros, e dizendo o seguinte: vocês se levantam de madrugada para orar, porque isso é costume de vocês orientais. Ele respondeu para mim: claro que não, no mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro, só vocês canadenses e brasileiros que moram aqui que não fazem isso. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro, nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida. Nós fomos numa igreja que estava na época com 55 mil membros, está com mais de 80 mil membros hoje, que tinham 4 reuniões diárias de oração pela madrugada. 4. Uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8. Nós fomos numa segunda reunião das 5 às 6. Ainda estava de noite, meio escuro ainda, fazendo frio um pouco. Quando nós entramos na área do templo, fiquei impressionado que gente correndo no meio da rua com a Bíblia na mão. Quando nós entramos no templo, o templo lotado. Tinha gente sentada no carpete em frente ao púlpito que não tinha mais lugar para sentar. Quando aqueles irmãos levantaram-se para orar, a sensação é que os céus haviam descido à terra. Numa das reuniões de oração. Fomos na igreja metodista. A maior igreja metodista do mundo. O pastor que plantou a igreja com a sua família ainda estava lá. A igreja estava com 82 mil membros. E perguntamos ao pastor: pastor, qual é o segredo? E ele nos respondeu: oração. Antes de fazer o acampamento com quadra de esporte, com piscina, com área de lazer, eles fazem cavernas de oração. E o pastor disse: no sábado eu vou para a caverna de oração. E eu passo na presença de Deus orando. No domingo de manhã eu venho direto para o púlpito. Eu prego o meu sermão. O sermão é o mesmo, mas quando eu prego os corações se derretem.
Ô irmãos, quem faz a obra é Deus. Quem convence de pecado é Deus. Quem toca o coração é Deus. Quem transforma a vida é Deus. Nós precisamos de orar para que o Espírito Santo venha sobre nós. Não há avivamento sem oração. Leia a história dos avivamentos. Seja na Inglaterra, seja na Escócia, seja no país de Gales. Leia os avivamentos. Seja na África do Sul, seja aqui, seja na América, em qualquer lugar, todos eles foram precedidos por oração. Vocês se lembram que o avivamento do século XIX nos Estados Unidos começa com um homem de negócios, um comerciante, Jeremias Lampier. E ele resolveu, ali em Nova York, fazer um cartãozinho de convite e distribuir perto do hotel onde ficava. Se você tiver interesse em orar por avivamento, vem aqui para o hotel, ore comigo. Primeira semana orou sozinho. Nos próximos 10 dias, 6 pessoas se uniram a ele. Em 6 meses, tinham 10 mil homens de negócio em Nova York, orando pelo avivamento. Moody chega a dizer, num dos seus livros, que ele caminhava de trem pelos Estados Unidos, e parecia que o país inteiro era uma reunião de oração. Um irmão lá da Igreja Presbiteriana do Brasil escreveu um livro, Seara em Fogo. E essa era a sensação. Que o país inteiro estava em chamas. Oh, amados irmãos, eu creio piamente nisso, que se a igreja orar, Deus pode de novo visitar a sua igreja. Deus pode levantar as igrejas que estão mortas, com as portas fechadas, e trazer de novo um alento. Deus pode pegar as pessoas secularizadas, que não querem saber de Deus mais, e trazer um avivamento. Ontem eu estava falando para um grupo de irmãos aqui do Canadá, e eles estavam contando para mim, coração apertado, pessoas de 80 anos, pessoas de 90 anos, os nossos filhos não estão na igreja. Os nossos filhos não estão na igreja. Deus pode soprar na vida desses meninos, onde eles estiverem, lá na universidade, lá no trabalho, lá na escola, lá no campo, onde estiverem, Deus pode trazer o coração deles de volta para Deus. Essa obra não é humana, essa obra não é estratégia, essa obra não é metodologia, essa obra é o poder do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa orar. Sem oração, não tem avivamento. Sabe por quê, irmão? Porque as torrentes só caem sobre a terra seca e a água só vem sobre o sedento. Enquanto a igreja não tiver sede de Deus, não tem avivamento para a igreja. De que você tem sede? De dinheiro? De sucesso? De conhecimento? De prazeres? De curtir a vida? Essa é a sociedade, irmãos. Secularizada, materialista, hedonista, egoísta, que está buscando as coisas do aqui e do agora. Onde você vê sinais de fome de Deus, de sede de Deus, escuta a conversa das pessoas. Sente ao redor da mesa, sobre que assunto conversam. Qual é o papo? Qual é o papo depois do culto? Qual é o papo na rua? Qual é o papo na empresa? Qual é o papo no trabalho? Qual é o papo no restaurante? Qual é o papo tomando um café? No Tim Hortons? Qual é o papo? Irmãos, Deus se tornou apenas uma nomenclatura de domingo, de culto. Deus está procurando um povo que tenha sede dEle, que tenha fome dEle, que queira o mais do que as bênçãos dEle. E quando o povo de Deus tiver sede de Deus, então as torrentes hão de cair sobre esse povo. Mas eu quero terminar. Esse texto nos ensina uma quarta verdade. E a quarta verdade é que o avivamento traz resultados maravilhosos para a igreja. E o primeiro resultado está no versículo 4, confira aí comigo. E os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Irmãos, eu fico muito feliz de ver que vocês aqui na Vida Nova estão experimentando um crescimento muito exponencial e diferenciado de muitas outras igrejas. Louvado seja Deus. Mas pergunte ao pastor Seni, pergunte ao pastor Bruno, pergunte à liderança dessa igreja se eles acham que é só isso. Chegamos ao nosso ponto máximo. Agora nós estamos num platô. É isso?
Ou Deus tem mais? Ou esta cidade pode ser impactada, e isso virá notícia. Lá naquela rua tem uma igreja onde Deus está visitando o povo. Onde as empresas, os hospitais, as universidades vão tomar conhecimento. Não importa a geografia, irmãos, pode ser um canto da roça, pode ser uma cidade pequena. Se Deus visitar a sua igreja, o mundo inteiro fica sabendo disso. E os corações correm para lá, e as pessoas têm pressa para acertar a vida com Deus, e as pessoas buscarão ávidas a presença de Deus. Leia as histórias dos avivamentos e vocês verão isso. Nos tempos de avivamento, Deus pode agregar multidões e multidões. E outra coisa, em tempos de avivamento, os frutos são permanentes. Não é emocionalismo, irmãos. Não é emocionalismo. Não é uma coisa que o homem produz, não é alguma coisa que a igreja fabrica, não é uma coisa que é produto da tecnologia, ou da metodologia, ou do engenho humano, é obra do Espírito Santo de Deus. Mas finalmente, queridos, finalmente, quando o Espírito Santo de Deus é derramado, outra coisa acontece. Pois não, queridos, fique à vontade, fique sem constrangimento, viu? Deus abençoe. A outra coisa que acontece, amados, é que quando Deus derrama do seu Espírito, o povo de Deus se levanta para testemunhar. Olha o versículo 5. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Pense um pouquinho. Quantos membros da igreja hoje, deliberadamente, ousadamente, no poder do Espírito Santo, no seu dia a dia, abrem a boca para pregar o nome de Jesus Cristo? Quantos? Quantos? Em tempos de avivamento, as crianças se levantam, os adolescentes se levantam, os jovens se levantam, os adultos se levantam, os velhos se levantam, os pastores se levantam, os seminaristas se levantam, os missionários se levantam, todos se levantam para começar a dizer, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Irmãos amados, ninguém pode deter uma igreja assim. Ninguém. Talvez você argumente, bom, mas eu não sei pregar. Mas eu sou neófito, eu sou novo convertido. Mas eu não fiz seminário. Mas eu não conheço tanto Bíblia assim. Mas eu vou dizer uma coisa para você hoje aqui. Se não todos nós que estamos aqui, a maioria de nós sabe tudo quanto uma pessoa precisa saber para ser salva. Se você não sabe nada, talvez você possa dar um grande testemunho. Eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Deixa eu lhes dar um testemunho pessoal. Como alguns de vocês já sabem, eu nasci na roça. Numa época muito pobre, sem estrada, sem carro, sem médicos. Para vocês terem uma ideia, onde eu morava, ninguém saía dali para estudar. Só se tinha escola primária. 4 anos e acabou. Mais nada. Por providência de Deus, com 12 anos eu entrei na escola, com 8, com 12 anos eu fiz até a 4ª série primária. Com 12 anos eu não sabia o que era uma luz elétrica. Com 12 anos eu não sabia o que era uma televisão. Com 12 anos eu nunca tinha visto uma cidade. Com 12 anos eu tinha sonhos de estudar. Com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão. Fui parar na cidade de Vitória, a convite da minha professora para morar com ela. Eu tinha um sonho de estudar. Meu sonho de criança era ser advogado e político. Pasmem vocês. Não pedi um comício por nada. Enquanto o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, exatamente no dia, eu tirei meu título, me filiei no partido. Um dia eu estou conversando com um presbítero da igreja. E eu dizia para ele os meus sonhos.
E eu disse assim, quando eu realizar os meus sonhos, então eu vou para um seminário me preparar para servir a Deus. Um pouco melhor. E esse homem, na autoridade do Espírito Santo, botou o dedo no meu nariz e disse, você quer dar as sobras para Deus. E Deus quer você hoje, agora, com a sua juventude, com a sua inteligência, com o seu vigor. Aquela palavra entrou como flecha no meu coração. E a partir daquele momento eu larguei mão dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus. Fui para o seminário. Talvez eu era o mais dos roceiros dos seminaristas. Mais matuto dos seminaristas. Cheguei no seminário, por providência divina, uma missionária americana se aproxima de mim e disse, eu vou lhe apresentar a cidade, eu vou cuidar de você. E o primeiro local que ela me levou foi na escola de cadetes. Quem conhece Campinas sabe que é uma escola bonita, pomposa, até hoje. E eu não sei se vocês sabem, mas quando um seminarista chega no seminário, chamado de calouro, o calouro chega no seminário pregando até para poste no meio da rua. O coração dele está queimando. E quando eu chego na escola de cadetes, a primeira pessoa que eu vi, claro, um cadete. Vestido com a sua farda bonita, no posto de guarda com a metralhadora na mão e com o nome dele bordado na lapela da farda. E eu olhei, vi, falei, ô camarada, João Miguel Corpas. Ô João Miguel Corpas, você conhece a Jesus? O Filho do Deus vivo? E o cara faltou pouco me bater. Ele era ateu. Ele zombou de mim, blasfemou contra o meu Senhor e escarneceu da minha fé. E eu confesso para vocês que naquele momento, não sei se inexperiência ou vergonha, sei lá o que me deu, eu fiquei sem rumo, calado, perdido, sem poder sair do lugar. Daqui a pouco Deus me dá um pouco de coragem. Eu disse, João Miguel Corpas, antes de ir embora, eu tenho que falar para você 3 coisas. A primeira coisa que eu tenho que dizer para você é que Deus existe. Acreditando você nele ou não, ele existe assim mesmo. Deus não depende de você acreditar nele para existir. Ele existe assim mesmo. Segunda coisa, esse Deus ama você. E ele provou o amor dele por você, mandando Jesus Cristo, seu Filho, para morrer no seu lugar, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu preciso lhe dizer é que você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. E até logo. Saiu o mais rápido possível. O cara estava com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia esperar é que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela voltou. Ela disse, Hernandes, eu preciso ir para minha casa agora. O que aconteceu? O João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver. Eu fiquei mais preocupado ainda. Falei, meu Deus, eu acho que eu fui indelicado com o rapaz, ele deve estar muito aborrecido comigo. Quando eu chego naquela casa, irmãos, ele estava sentado no sofá, no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou, correu na minha direção, me segura pelos braços e com lágrimas nos olhos, eu me disse, por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele cadete prostrado aos pés do Salvador se rendeu a Cristo. Era próximo de julho, quando eu voltei das férias, ele me ligou e já levei 3 colegas a Cristo. Tornou-se um evangelista na escola de cadetes. Depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Há uns 3 anos, pregando na CEPAL, lá em São Paulo, alguém se aproxima de mim e pergunta assim, você tem notícias do João Miguel Corpas? Eu falei, rapaz, eu não tenho, eu queria tanto saber notícia dele. Ele me respondeu, ele está concorrendo ao generalato, vai ser general. E tem outra, João Miguel Corpas é pastor evangélico, é ministro do evangelho, é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Na semana seguinte, estava pregando na igreja presbiteriana de Vila Mariana, e lá estava o João Miguel Corpas com a esposa para me dar um abraço. Meses depois, eu estava lá em Santos, na casa dele, jantando com a família dele. E ele me contando quantas coisas maravilhosas Deus fez na sua vida. E Deus me segredou ao coração uma lição. Não é o seu conhecimento. Não é a sua eloquência. Não é a sua metodologia. É o poder do evangelho. Abra sua boca e Deus a encherá. Não retenha essa mensagem só para você. Não guarde isso apenas para você. Reparta pão para quem está com fome. Tem pão com fartura na casa do Pai. Não retenha essa mensagem só para você. Pregue a palavra.
Se você está cheio do Espírito Santo, você precisa anunciar que Jesus Cristo é real. Você precisa dizer com toda clareza, sem nenhum acaimento, eu sou do Senhor. Lá na faculdade, eu sou do Senhor. Lá no seu namoro, eu sou do Senhor. Lá no seu trabalho, eu sou do Senhor. Lá na sua empresa, eu sou do Senhor. Lá no seu lazer, eu sou do Senhor. Em qualquer lugar que você estiver, você assume um compromisso público e claro, eu sou do Senhor. Eu quero terminar dizendo para vocês uma coisa. Comentava isso com o pastor Seni agora há pouco. Eu sei que a palavra avivamento está muito desgastada. Muito desgastada. Quando nós começamos a orar por avivamento na década de 90 no Brasil, muitas pessoas em nome de avivamento se desviaram. Se perderam. Entraram por um misticismo perigoso. Caíram nas malhas do sincretismo. Achando que avivamento era emocionalismo, ou era novidades do mercado da fé, e acabaram se desencaminhando. Eu sei que tem muita gente que pensa que quando está falando em avivamento, está pensando em plantar bananeira, em maluquice espiritual, em histeria coletiva. Mas não é porque alguns se desviarem em nome de avivamento, irmãos, que nós vamos ficar do outro lado com medo, na retranca, apagando o Espírito Santo. Deixa eu lhes dizer algo muito solene. Nós não queremos nada que não venha de Deus. Nada. Mas nós queremos tudo quanto Deus tem para nós. Nós não queremos ir 1 centímetro além da Bíblia. Mas nós não queremos ficar 1 centímetro aquém do que Deus promete para nós na Bíblia. Nós não queremos um avivamento fabricado pelo homem, agendado pela igreja, manipulado pelos artifícios religiosos. Nós queremos e precisamos de um avivamento que é obra soberana do Espírito Santo. Que venha do alto do trono de Deus, sendo derramado sobre a igreja, para restaurá-la, para curá-la, para trazer para ela vida e vida em abundância. É este o avivamento que eu preciso e quero. É por esse avivamento que a igreja precisa e deve orar, até que os céus se fendam e Deus desça sobre nós, trazendo restauração. Irmãos amados, nós queremos orar por isso. Eu não sei se isso mexe com o seu coração. Eu não sei se é isso que você deseja para a sua vida. Mas quem sabe Deus possa, por amor do seu próprio nome, na sua ira, lembrar-se da misericórdia e trazer sobre nós um alento de vida nesta noite. Você quer isso para a sua vida? Anseia por isso? Quem sabe a gente pudesse vir aqui à frente orar então. Se você quer isso para a sua vida, para o seu coração, para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja. Nós temos pouco espaço aqui, mas eu queria convidar você para vir aqui à frente. Nós vamos orar.